Tem a palavra o Sr. Deputado José Foeiro, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a subida do salário mínimo é uma medida fundamental de justiça económica e social. O Bloco bateu-se por esse aumento do salário mínimo e pela solução política que hoje o garante. O compromisso de fazer chegar aos 600 € nesta legislatura é um dos alicerces dessa solução. No acordo firmado entre o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista, fixámos patamares mínimos anuais para atingir esse objetivo. Esse compromisso concreto foi uma garantia essencial contra todo o tipo de pressões internas e externas. O facto é que, blindado contra essas pressões, desde o dia 1 de janeiro está em vigor o aumento de 27 € por mês no salário mínimo deste ano. Nem todos neste Parlamento concordaram com esse aumento. Quando o Governo muito bem o decretou, o PSD manifestou-se contra, por considerar 557 € um valor excessivo face aos indicadores económicos. Para o PSD, aliás, como para as confederações patronais, 557 € por mês é um exagero. Quando o PSD defende essa posição, fala em nome de quem? Quantos de nós que aqui nos sentamos se imaginam a viver com 557 € mensais, ou seja, com cerca de 490 € líquidos por mês? 490 € para pagar a casa, a luz, a água, os transportes, a comida, as despesas dos filhos, tudo. Para quem trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana, num call center ou numa caixa de supermercado, numa pedreira ou num centro de explicações, 557 € não é muito. É até muitíssimo pouco. Não é, aliás, um acaso que Portugal tenha taxas de trabalhadores pobres tão ofensivas. No nosso país, 1 em cada 10 trabalhadores, mesmo com um emprego e com um salário, vive abaixo do limiar de pobreza. O aumento do salário mínimo é um elemento essencial do combate ao atraso dos baixos salários e à pobreza, que é sempre uma violação dos direitos humanos. E, além disso, uma vitória da sensatez económica contra a irresponsabilidade do empobrecimento. Sim, senhoras e senhores deputados, o aumento do salário mínimo é bom para a economia porque contribui para a criação de emprego. Basta olhar aliás, para o que aconteceu em 2016, ano em que o salário mínimo subiu 5% pela primeira vez. Menos 68 mil desempregados e mais 92 mil postos de trabalho do que no ano anterior. Aumentar o salário mínimo não prejudica a produtividade, nem as exportações, que subiram 6,5% no ano passado, nem destrói nenhum emprego, como se comprova pela experiência que já temos. Beneficia as pequenas e médias empresas porque dinamiza a procura interna de que elas dependem. Na verdade, por razões económicas e de justiça social, este aumento do salário mínimo tem de ser aprofundado, porque não é mais do que uma pequena parte da devolução a que os trabalhadores têm direito. Se o salário mínimo tivesse sido atualizado todos os anos, tendo em conta a inflação e a produtividade, em vez de ter sido congelado, como aconteceu entre 2011 e 2014, estaria hoje em cerca de 900 €. Temos muito caminho para fazer. Em segundo lugar, com as alterações à legislação laboral promovidas pelo PSD e pelo CDS em 2012, de uma só penada, com uma única lei, operou-se uma inédita transferência de 2,3 mil milhões de € da riqueza dos trabalhadores para as entidades empregadoras. Essa desvalorização do trabalho concretizou-se por via do aumento do tempo de trabalho não pago, da redução para metade do preço das horas extraordinárias, da eliminação dos descansos compensatórios ou dos valores associados à caducidade dos contratos. Este aumento do salário mínimo é também, por isso, apenas uma parte da compensação que é devida aos trabalhadores pelo que foi retirado ao seu salário em benefício da acumulação dos patrões. Por todas estas razões, seria errado e insensato fazer acompanhar a subida do salário mínimo de uma redução da TSU das entidades empregadoras que optam por políticas de baixos salários. Desde logo,
porque não é aceitável desresponsabilizar as empresas e pôr os contribuintes por via do Orçamento de Estado ou os trabalhadores por via da Segurança Social a pagar o aumento do salário mínimo, que é um dever de quem contrata. Mas ainda por mais duas outras razões. Enquanto política de apoio à economia, este decreto que hoje apreciamos é errado, porque é um incentivo aos baixos salários e um benefício dado a todas as empresas, grandes, pequenas, médias, desde que tenham como opção pagar salários mínimos. As políticas públicas para o desenvolvimento produtivo e a criação de emprego devem promover exatamente a escolha contrária por parte das empresas. Também enquanto política de apoio às micro, pequenas e médias empresas, este decreto não seria apenas errado, mas um equívoco completamente discriminatório. Na verdade, o desconto previsto da TSU no decreto não tem como destinatário as pequenas e médias empresas. É um prémio dado àquela parte das pequenas e médias empresas que optam por uma política de baixas remunerações, punindo, desse modo, as pequenas e médias empresas que fazem o esforço de pagar salários mais dignos às pessoas. Ou seja, justamente aquelas que deveríamos valorizar. Pura e simplesmente não faz sentido. O problema das pequenas e médias empresas não são os salários, que aliás, em média, representam cerca de 20% dos seus custos de produção, contra cerca do dobro, que é o peso dos custos de contexto, da energia ou das comunicações. Na verdade, as pequenas e médias empresas precisam do consumo interno e, por isso, o aumento de salários é uma boa notícia. Do que não precisam é de uma fatura energética excessiva, do abusivo pagamento especial por conta ou de uma política de crédito que lhe cobra juros acima do que elas podem pagar. Nenhuma destas medidas, úteis e necessárias, devem ser uma contrapartida para o aumento do salário mínimo, nem podem converter-se num prémio dado à política de baixos salários de algumas empresas. Este debate é, pois, sobre uma única coisa: o decreto que estabelece a benesse do desconto da TSU como moeda de troca do aumento do salário mínimo é ou não uma boa medida. Na nossa opinião, esse decreto é injusto e é errado. Deve ser anulado e esse é o objetivo deste debate potestativo. Este também não é um debate sobre o Bloco de Esquerda, sobre o PCP, sobre os Verdes, sobre as posições conjuntas que assinaram com o Partido Socialista ou sobre as angústias de um ou de outro comentador. A descida da TSU patronal não faz parte de nenhum compromisso estabelecido entre estes partidos. O que faz parte, sim, é uma política de recuperação de rendimentos capaz de parar o empobrecimento que era a estratégia do PSD e do CDS para o país. Esse caminho tem sido feito e precisa de continuar a ser aprofundado. Queremos desenvolvê-lo com a lealdade, o empenho e a frontalidade de sempre. Nenhuma surpresa, nenhuma mudança, nenhuma novidade a esse respeito. A única novidade é mesmo a pirueta do PSD. Este debate também não é um debate sobre a concertação social, ainda que valha a pena lembrar que o decreto que hoje apreciamos não mereceu a subscrição dos parceiros sociais enquanto tal, porque é o acordo de uma parte dos parceiros contra a outra parte, e isso fragiliza enormemente a sua legitimidade. De facto, ao contrário do que aconteceu em 2005, quando se trabalhou e se conseguiu um acordo entre confederações sindicais e patronais para o aumento do salário mínimo, desta vez houve um acordo coxo, ferido de representatividade, que ignorou a maior central sindical e as suas propostas. No contexto em que vivemos, isso é particularmente errado, porque nunca, como hoje, precisamos tanto de dar um sinal sobre a importância da negociação entre os parceiros e, em particular, sobre o principal instrumento dessa negociação entre os parceiros, que se chama contratação coletiva, que é o fundamento da democracia laboral. Na realidade, ao longo dos últimos anos, ao mesmo tempo que os responsáveis políticos enchiam a boca com a suposta valorização da concertação social, desmantelaram na prática o mecanismo mais importante e mais poderoso dessa concertação, que é o sistema de relações coletivas de trabalho. O desequilíbrio introduzido, nomeadamente com a caducidade das convenções coletivas de trabalho e com a precarização das relações laborais,
corroeu qualquer possibilidade de uma negociação séria, porque a substituiu pela imposição dos interesses de uns sobre os direitos de outros. Sem repor o equilíbrio na relação entre parceiros, o respeito pela negociação entre as partes será apenas verbo de encher. Senhoras e senhores deputados, o debate de hoje é sobre uma medida concreta, o desconto na TSU. A decisão que temos de tomar hoje é só uma, se a medida deve ou não ser anulada. Portugal é uma democracia assente na vontade soberana do povo, de que este Parlamento é uma expressão. Numa democracia não há câmaras corporativas, nem grêmios com direito de veto sobre o poder legislativo. Numa democracia, o poder económico submete-se ao poder político e à soberania popular. Hoje e aqui, o Bloco de Esquerda assume a responsabilidade republicana e democrática do seu mandato. Hoje e aqui, reafirmamos o nosso compromisso de sempre para com quem vive do seu trabalho e luta pela dignidade do seu salário. Hoje e aqui, decidimos com fidelidade ao nosso programa e a transparência de sempre sobre as nossas posições. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado.